News TV, agora para falar de um assunto que repercutiu muito nesse final de semana. Talvez você nunca tenha ouvido falar de um youtuber chamado Felca, mas ele tem muitos, milhões e milhões de seguidores, e ele publicou um tema, fez um vídeo, um longo vídeo de quase 50 minutos, sobre um tema, uma denúncia muito grave, que é a sexualização de crianças e adolescentes e a exploração dessas crianças por influenciadores, por pessoas que aparentam estar produzindo conteúdo de entretenimento, mas na prática estão atuando, oferecendo e lucrando com produção de material pornográfico, sexualizando essas crianças e adolescentes. Esse vídeo do Felca chocou muita gente. Eu assisti o vídeo na íntegra e, de fato, é muito chocante que crianças de 12, 13, 14 anos entram em realities no Instagram. A gente está falando do Instagram. Não é nem do Discord, nem de plataformas e grupos no subterrâneo profundo da internet. A gente está falando do Instagram e nesses canais, nesses perfis, essas crianças têm sido exploradas e a imagem delas circulando como material pornográfico numa rede de pedófilos. E ele provou isso, para quem não assistiu o vídeo, não teve oportunidade, ele comprovou isso, ele próprio criando uma conta e começando a curtir fotos e vídeos de crianças em posições sugestivas, em vídeos sexualizados. Ele rapidamente é colocado ali com a opção de ver mais e mais material com esse cunho pornográfico, com esse cunho de sexualização, e acaba sendo abordado por muitos pedófilos, convidado para entrar nas redes do Telegram, para a rede de troca de mensagens e de material pornográfico. Então ele comprova isso com o vídeo dele. Isso provocou a repercussão, como eu disse, e projetos para tentar proteger crianças e adolescentes. A promessa agora é de que eles andem no Congresso Nacional. A Lana Canepa está chegando com a gente agora para falar sobre esses projetos, porque é sério demais, né, Lana? O que ele consegue mostrar ali, rapidamente, ele mostra como essa rede de pedófilos está muito conectada e as nossas crianças e adolescentes muito desprotegidos, né? É isso, Adriana. Boa tarde para você e para todo mundo. Inclusive, o Felca explica o que é a adultização do conteúdo envolvendo crianças e adolescentes nas redes sociais. É justamente colocar a criança num papel de adulto, em realities, como você citou, de namoro, como se elas tivessem idade para esse tipo de coisa, um comportamento também sugestivo, como você bem colocou. Então, essa preocupação, o presidente da Câmara, Hugo Motta, postou uma mensagem dizendo que esse assunto vai entrar na pauta da casa. E a provocação serviu tanto, a viralização funcionou, e poucas vezes a gente vê o Congresso reagindo tão rápido a um assunto que preocupa a sociedade de maneira geral, né? Mas 7 projetos de leis, pelo menos até agora, foram protocolados só no dia de hoje para criminalizar a adultização de crianças desse tipo de conteúdo, né? Envolvendo imagens, sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Isso porque já tinha em tramitação no Congresso, de maneira geral, mais de 40 projetos desse tipo, aí só falando das camadas de proteção para crianças e adolescentes nas redes sociais, né? Um pedido para que isso fosse melhorado, para que as redes sociais tenham mais responsabilidade com o conteúdo postado e tirem do ar quando esse conteúdo for criminoso, quando explorar a imagem de crianças e adolescentes e monetizar essa exploração criminosa. Então, uma dessas propostas, que está ali mais avançada, passou no Senado, é o PL 2628, que já foi aprovado no Senado e está na Comissão de Comunicação na Câmara, na fila, aguardando o parecer do relator Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. Essa proposta fala sobre isso, sobre a responsabilização das redes sociais, especialmente quando eles não conseguem identificar a idade real de um perfil. Por exemplo, muitos pedófilos usam essa estratégia, né? Colocam um perfil lá nas redes sociais como se fosse uma criança adolescente para interagir e depois chantagear com imagens, né? Com jogos perigosos, automutilação e coisas, crimes mesmo, né? E porque usam dessa falsificação na idade real do perfil, ou crianças que entram muito cedo, muito antes do que a própria rede social autoriza, e isso não é fiscalizado. Então, esse projeto também trata, de maneira geral, sobre os mecanismos, prever a punição das redes que não conseguirem garantir, manter um ambiente digital seguro, e a internet
como a gente já está vendo, né, é um ambiente que pode ser muito perigoso. A proposta também veta o uso comercial de dados de crianças. Era esse destaque que eu queria fazer antes de devolver para vocês. Então, o Congresso reagindo, o presidente da Câmara prometendo pautar 7 novas propostas protocoladas hoje, além das mais de 40 que já tramitavam. Entre elas, o mais importante é o 2628, que já foi aprovado pelo Senado e está na fila da Câmara. Tomara que essa fila ande agora, que esses projetos de fato sejam votados. Obrigada, viu, Lana? Bom trabalho aí. Gente, só para concluir, nosso tempinho aqui está acabando, aqui do Entre Nós, na nossa primeira hora juntos, só colocar para cada pai e para cada mãe. Você que se responsabiliza pela segurança do seu filho, jamais deixaria o seu filho ir ali na praça conversar com um pedófilo. Jamais deixaria seu filho conversar com uma pessoa que tem uma rede de pornografia. Mas o que está acontecendo na prática é que seu filho pode estar sendo assediado, pode estar nas mãos desses criminosos sem que você suspeite. Você posta uma foto do seu filho ou da sua filha de short, de pijaminha, de biquíni e você está vendo só uma criança engraçadinha, uma foto pura. Você pode estar vendo uma situação normal do seu cotidiano. A rede de pedofilia vai selecionando esses posts, essas imagens e vai cada vez mais fortalecendo esses laços entre eles, fazendo circular material que os pais podem achar inocente e eles têm o olhar da pedofilia e da pornografia. Então, pense 10, 100, 1000 vezes antes de expor uma imagem do seu filho no Instagram. Um menor exposto no Instagram, numa situação que você acha que pode ser inocente, para uma rede criminosa de pedofilia e pornografia, é simplesmente o material que eles estão buscando todos os dias. E muito cuidado se seu filho tem acesso liberado às redes sociais e à internet. Porque no submundo da internet, aí falando de outras plataformas, Discord, Telegram e outras plataformas, no submundo da internet, essas crianças e adolescentes são assediados constantemente para cometer automutilação, outros tipos de crime, pornografia, inclusive o suicídio, como o Jornal da Band tem mostrado há mais de uma semana, e a gente vai voltar hoje à noite a falar desse assunto.